Gravação e transcrição iniciada. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande recebê-los em mais um evento do nosso Núcleo Lumen, da Fundasp, Fundação São Paulo, da PUC São Paulo também, né? E a gente está encerrando um ano de muita atividade nesse nosso subgrupo sobre IA, né? Tivemos muitos debates, muitas críticas, muitos usos, muitos favoráveis, e assim a gente vai mantendo o IA, usos e abusos, né? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, deixa eu achar aqui a Laura Trachtenberg Hauser. A Laura deixa eu achar aqui, peraí, tá duplicado aqui, Laura, você é duas vezes. Ela é curadora do Knowledge Exchange Sessions, o QES, fala QES, do QES. Ela é doutoranda, já no terceiro ano, no Departamento de Comunicação e Semiótica da PUC, muito conhecido nosso. Ela é bolsista CAPES, onde desenvolve estudos sobre as implicações comportamentais e éticas da inteligência artificial. Exatamente o nosso tema. Ela é graduada em História pela Universidade Panthéon Sorbonne e mestre em Sociologia da Cultura pela Sorbonne Nouvelle. E tem um curso de extensão em Tecnologia de Mercado na Era Digital do Instituto Rolon de Tecnologia de Israel. É uma parceira de longa data, né, Laura? Ela é grande comentadora de filmes no Cine Ciência, lá no MIS, e tivemos recentemente juntos, comentando um filme, e, sei lá, 1000 aventuras que a gente já fez juntos, e agora a Laura volta a se encontrar, eu volto a encontrá-la nesse grupo sobre IA aqui do Lumen. Então, muito bem-vinda, a bola é tua, fala à vontade, depois a gente abre para o pessoal participar, fazer perguntas e comentários. Obrigada, Zé. Obrigada, pessoal, por me receberem aqui. É um prazer. Eu falei para o Zé, eu me empolguei um pouco com a apresentação aqui. Ela ficou um pouco mais longa do que eu gostaria, mas eu pretendo falar em torno de 30, 40 minutos. E fiquem à vontade para me interromper, também caso eu não esteja sendo clara, tá? Sobre o que eu estou falando aqui. E, de qualquer maneira, a gente fala depois, tá? Eu fiz aqui uma gambiarra, coloquei o celular, vocês como segunda tela aqui, porque eu não vejo vocês direito, mas qualquer coisa, vocês dão um toque, me interrompem, tá bom? Então, bora lá. Bom, pessoal, fiz aqui uma apresentação, né, sobre misturando um pouco temas que são muito comuns no meu cotidiano. No doutorado, eu tenho estudado o impacto da inteligência artificial nas relações humanas, através, através da observação do estudo de pessoas que usam a inteligência artificial como companheira, ou seja, para namoro, para terapia, para desabafo, para amizade. E, por outro lado, eu também também circulo muito pelo mercado. Hoje, como o Zé falou, eu sou curadora do QES, fui consultora na área de inovação por 10 anos. Então, assim, estou sempre dentro do mercado, vendo as transformações no mercado consumidor. Então, eu quis fazer uma apresentação que trouxesse um pouco de tudo, desse panorama, que eu chamei de AI, o novo paradigma das relações humanas e o impacto na vida do consumidor. Então, vamos lá. Eu pretendo explicar esse pensamento em torno de 3 paradoxos. O primeiro paradoxo são relações líquidas versus epidemia de solidão, ou seja, como a gente vive uma hiperconexão profunda, mas com uma desconexão emocional. O segundo paradoxo é conveniência versus alteridade, a ideia de valorização da eficiência versus a necessidade de ser realmente visto. E o terceiro paradigma, valorização da máquina versus os diferenciais humanos. Então, habilidades maquínicas versus habilidades humanas. Então, vamos começar aqui, primeiro com um contexto.
de tudo isso, né? Eu sempre gosto de perguntar, assim, de pensar, começar com uma reflexão, né? Assim, a tecnologia sempre impactou a vida humana, certo? A gente está aqui num grupo de estudos de história da ciência, a gente sabe disso. Então, quando eu penso nas tecnologias que mais impactaram a história humana, eu penso no fogo, por exemplo, né? Quando a gente começou a dominar o fogo, porque antes a gente não dominava, antes a gente simplesmente pegava o fogo e tentava ali, né, que ele se mantesse, que ele se mantivesse para a gente, né? Quando a gente começa a dominar o fogo, isso nos muda totalmente como civilização, né? A gente passa a comer melhor porque são alimentos cozidos, cozinhados, nosso cérebro se desenvolve, a gente muda como civilização porque a gente passa a poder ficar em um só lugar, porque nos sentimos mais seguros contra animais, e além disso, talvez a maior inovação de todas, a gente passa a sentar em rodas em torno do fogo e começa a contar histórias, e começa a inventar narrativas, e começa a dar sentido às coisas. Ou seja, um baita impacto na nossa vida como humanos. Se a gente pensar na água encanada, também. Isso aumentou a nossa expectativa de vida, isso mudou a forma como a gente vive de maneira muito radical, certo? Então, assim, tudo isso para perguntar por que tanto pânico com a IA? O que a IA traz de novo, já que ao longo da história humana, a gente vem passando por essas transformações radicais no nosso estilo de vida, né? O que ela traz de novo? Bom, eu vejo aqui três grandes pontos que diferenciam essa revolução da inteligência artificial das outras revoluções tecnológicas. O primeiro é a velocidade e níveis de impacto. Aquilo que a gente chama de cognificar, que é a ação de colocar inteligência artificial nas coisas inertes, ou seja, daqui a pouco a minha cadeira vai ter inteligência artificial, certo? A ideia é que ela seja transversal a todos os objetos, que a gente capte dados de tudo. Talvez revolucione a nossa vida numa escala muito maior do que foi a revolução industrial, ou seja, do que foi a revolução que nos trouxe até aqui, até hoje. Pelo menos essa é a visão do Kevin Kelly, que é um dos maiores estrategistas tecnológicos do mundo, que foi editor da Wired por muito tempo. Outra coisa, se a gente pensar na velocidade da revolução que a gente está vivendo. Se a gente pensa na primeira revolução industrial de mecanização, ela dura de uma para outra mais ou menos 100 anos. Agora a gente está vivendo na indústria 4.0, em que a gente tem sistemas cyberfísicos, automação de softwares, e a ideia é passar para 5.0, que ainda não existe, a gente tem sinais dela, que é a fusão das tecnologias físicas e digitais e biológicas e ecossistêmicas. Como eu disse, a cadeira com inteligência artificial é a mesa com inteligência artificial, e a ideia é que a gente passe para ela em 5, 10 anos. Ou seja, a velocidade disso é sem precedentes. Outro ponto que diferencia a inteligência artificial das outras tecnologias dessa revolução é a entrada da inteligência artificial e novas tecnologias em todas as esferas da sociedade, mais ou menos ao mesmo tempo. Antes, quando a gente viveu a nossa primeira revolução industrial, a indústria têxtil foi a primeira a adotar, depois as outras indústrias foram adotando, tinha um processo mais lento. Agora, a ideia é que 43% das tasks, das tarefas de trabalho, sejam automatizadas até 2027, que vamos combinar depois de amanhã. Além disso, não sabemos muito bem o que esperar do futuro. Em 15 a 20 anos, provavelmente a gente elimina 14% dos empregos e transforma radicalmente 32%. Como disse o Yuval Harari, escritor de Sapiens, ele fala, é a primeira vez na história da humanidade que ninguém faz a menor ideia de como o mundo vai se parecer em 20 anos. E isso é totalmente ansiogênico. Aí eu coloco o Sheldinho aqui do lado de vocês, aqui tendo um ataque de pânico, que não é à toa que a gente fique assim também, né, dentro de tudo isso. Segundo Amy Webb, que é uma das maiores futuristas do mundo, ela nos chama de geração T, coletivamente, independente da idade que a gente está.
porque nós somos a geração que está passando de um mundo sem inteligência artificial para um em que a inteligência artificial estará por tudo, inclusive no nosso corpo. E isso é a geração de transição. E isso traz muita ansiedade, isso traz muitas perguntas, muitas implicações comportamentais. Mas ainda fica uma pergunta, ok, explicado o pânico, mas por que dói tanto? Por que assim a gente tem uma dor quase egóica com a inteligência artificial? Eu gosto muito de um artigo da Lúcia Santaella, Dora Kaufmann, ambas da PUC, que fala que a inteligência artificial os modelos de linguagem especificamente, ou seja, desde o lançamento do GPT em 2022 para público geral, é uma quarta ferida narcísica. A primeira ferida narcísica foi Copérnico, não é o Sol que gira em torno da gente, é a gente que gira em torno do Sol. A segunda revolução, a segunda ferida narcísica foi Darwin. Então, a gente não veio de nada divino, viemos do macaco, e nem foi o macaco mais inteligente, inclusive. E a terceira ferida narcísica foi Freud. Então, assim, não somos senhores em nossa própria morada. A gente não é tão racional como a gente pensa, aliás, a gente é bem menos, a gente tem um inconsciente que domina boa parte da nossa vida. Segundo as autoras, a quarta ferida narcísica seria o domínio da linguagem e do diálogo pela inteligência artificial. Coisas como a escrita, como o dialogar, que foram essencialmente humanas durante toda a nossa história, agora estão sendo dominadas. Agora temos competição nisso. Isso dói. E isso não tem como não gerar impactos no nosso comportamento. Então, algumas perguntas reflexivas. Qual foi a última vez que você saiu de casa sem o celular? Quanto tempo você aceita esperar por um Uber? Porque eu digo que eu já fico meio nervosa com 5 minutos. E a gente costumava esperar muito por táxi. Quantas horas por semana você passa em rede social? Eu acho que vocês deveriam olhar, qualquer celular, seja iPhone ou Android, tem um aplicativo que mapeia isso. Eu me choquei bastante ao ver o meu tempo de rede social. Eu passo mais ou menos 16 horas por semana em rede social. E isso está bem abaixo da média, inclusive, do que as pessoas passam. Mas eu fico pensando, né? Eu estou sempre sem tempo, mas ao mesmo tempo eu passo 16 horas ali. Eu fico pensando o que eu faço lá, exatamente. Apesar de eu sou como o Zé, eu posto bastante coisa também, sou bem ativa nas redes, mas em muito talvez seja vídeo de gato e lontra, o que não tem problema, me diverte. Mas assim, será que esse é um bom tempo, uso do meu tempo? E como o meu comportamento mudou com isso, como até minha forma de me entreter mudou. Então, tem um impacto, essa economia da inteligência artificial e dos dados tem um impacto enorme no nosso comportamento. E uma mudança radical de expectativa sobre serviços. Então, alguns de vocês devem se lembrar da finada Blockbuster, baita negócio, que estava indo bem, a gente pode pensar em Nokia também, que estava indo bem e estava fazendo tudo certo. Estava fazendo tudo certo. Mas chegam as nativas digitais, como Netflix, como streamings de música, muda totalmente o modelo de negócio e muda a expectativa dos que as pessoas têm sobre serviços. E aí, mesmo sendo negócios que estavam estáveis, mesmo sendo negócios que faziam tudo certo, a gente vê um crash total. Isso ia abaixo totalmente. E tem, inclusive, uma citação do Jorge Paulo Lema, que eu acho maravilhosa, que ele fala... Oi? Não entendi. Tá bom. Você já está subindo? Acho que alguém está com áudio aberto. Tem uma citação do Lehmann, que eu acho maravilhosa, que ele fala: eu sou um dinossauro apavorado. Eu tenho vivido nesse mundo confortável de marcas antigas, grandes volumes, nada mudando muito. Você podia simplesmente focar em ser eficiente.
E, de repente, estamos vendo disrupções de todas as formas. Veja, se o Jorge Paulo Lemann ficou assustado, você imagina a gente. Então, a gente vê radicalmente uma evolução no comportamento e na expectativa do consumidor. Então, se na era industrial a gente tinha um consumidor 1.0, que tinha necessidades básicas, tinha necessidade do produto, né? Depois a gente vê o 2.0, que já tem um pouco mais de escolha, existe mais variação de produtos para ele escolher. 3.0, que é a era digital, que é a experiência omnichannel, eu posso comprar na internet, eu posso comprar na loja. O 4.0, que é o mobile, agora eu só fico no meu celular, e a gente sentiu muito isso, né? Porque assim, como houve uma adaptação para aplicativos no celular das indústrias, e hoje a gente está no consumidor 5.0, em que se espera personalização, eficiência, conveniência, muita rapidez, isso que eu falei do Uber aqui. E existe, então, um fenômeno interessante que existe uma mudança radical também de expectativa para as relações humanas, não apenas para serviços. E aqui eu trago nossa referência, Zé, eu sei que o Zé adora também, eu adoro esse filme, o Her, que as nossas relações mudam completamente, é sobre isso que eu vou falar um pouco agora com os paradoxos. Então, assim, normal que nossa expectativa sobre serviços tenham mudado, isso é mais fácil de entender, mas é mais sutil pensar sobre o impacto disso nas relações. Então, temos impactos nas relações humanas e a expectativa dos serviços vira a expectativa das relações. Então, eu vejo 3 grandes entradas da inteligência artificial nas relações humanas. A primeira é a inteligência artificial como mediadora dos relacionamentos. Então, ela filtra e facilita nossas interações cotidianas. WhatsApp, Instagram, ela está sempre ali mediando as minhas relações, já que a gente está muito menos no presencial do que estava. E mesmo quando eu estou no presencial, meu celular me escuta. Ela se torna também espaço de novas relações. Eu conheço gente online. Eu passo a conhecer gente online. A porcentagem, a tendência é que a grande maioria dos casais se conheçam online. A partir de agora, isso já está acontecendo. E temos ainda um terceiro layer aqui, que é a inteligência artificial como a relacionamentos diretos com a inteligência artificial. E isso traz alguns paradoxos. O primeiro deles é as relações líquidas versus a epidemia da solidão. Por um lado, hiperconexão total, múltiplas conexões digitais, milhares de seguidores, mas são relações efêmeras. São relações muitas vezes fáceis, como diz o Bauman, são relações líquidas. Ou seja, não que toda relação que você conhece online seja assim, a gente pode formar grandes amizades, mas estou falando de maneira geral. É muito fácil me conectar e me desconectar. E, ao mesmo tempo, a Organização Mundial da Saúde nos anuncia uma grande epidemia de solidão, de sensação de isolamento, mesmo cercado de interações virtuais. Aqui, inclusive como problema público de saúde. Eu adoro aqui esse meme, né? Eu acho que expressa bem. Olha o Bauman aí achando que, vendo você achar que like é afeto. E tem casos que assim são bastante emblemáticos. Por exemplo, essa TikToker, a Natalie Rayholtz, que tem milhões de seguidores e que fez um evento para conhecer alguns dos seus seguidores e ninguém foi. Isso mostra uma certa fragilidade daquilo que a gente tem chamado de relacionamento aqui. Também temos um paradoxo 2, que eu acho ainda mais sutil. Como eu disse, os serviços digitais mudam a nossa expectativa. A gente tem um enorme desejo de conveniência. Conveniência, personalização, rapidez, eficiência, são todas as palavrinhas-chave do mercado. Para vender projeto em consultoria, elas têm que estar lá. São as grandes hashtags. Certo? Então, a gente tem esse desejo de conveniência e esse desejo de conveniência passa para as relações também. Eu espero que as minhas relações sejam assim. Só que nada mais diferente do que a conveniência do que relações humanas. Ao contrário, elas são cheias de conflito. Elas são cheias de fricção. Elas servem para isso.
A alteridade é isso. A alteridade como o outro. Só que acontece que a alteridade é extremamente fundamental para o ser humano. É como eu me formo como sujeito. É percebendo o outro que eu vejo que eu sou eu. E assim eu me construo. É uma necessidade humana profunda, só que incômoda ao mesmo tempo. Não é, a alteridade não é algo fácil. A gente nunca lidou bem com a alteridade. A raiz da palavra estrangeiro é alienos, de alienígena. É uma palavra em latim. Então, assim, todos os povos têm uma palavra que denota o estrangeiro, aquele que é diferente de mim. E a gente tem muita dificuldade em lidar com o outro, muita dificuldade com a inclusão. Por outro lado, a gente precisa do outro. Isso não é uma dicotomia fácil. E a gente está buscando fácil. Então, por um lado, eu tenho uma epidemia de solidão, e por outro, minha expectativa sobre as relações mudou tanto que eu não tenho mais, talvez, a tolerância para elas. Ou eu tenho um baixo grau de tolerância para elas. E a gente vê isso muito nos comentários sobre aplicativos de namoro. Né? Ah, se não tem um, vai com o outro. Tem escolha. Tem como se fosse um grande menu. E como se, por ter mais escolhas, a gente tivesse mais chance de ter uma relação saudável. Então, a lógica de mercado passa a ser a lógica das relações. E aí, o caso que bombou aí esse mês da japonesa que se casou com um noivo que ela mesma criou no ChatGPT. Quem nunca desejou criar seu parceiro ideal, amoroso, que te entende completamente, que está lá 24 horas, totalmente eficiente, sem atrito. E quando essa lógica do mercado passa a ser a lógica das relações humanas, a gente pensa em que razão, qual é a racionalidade que está por trás em tudo isso. E aí eu trago aqui um pouco sobre essa armadilha que é a razão neoliberal e a referência que é Dardot e Laval com a nova razão do mundo, esses dois grandes pesquisadores, que é que na lógica tem uma série de discursos que embasam essa ideia de conveniência, essa ideia de eficiência, rapidez, e talvez a grande subjetividade por trás seja a subjetividade neoliberal, em que, nessa lógica, o ser humano é reduzido a um consumidor, ou uma empresa de si mesmo. Então, é o famoso você SA, você empreendedor, você self-made man. Você não precisa do outro, porque você é autossuficiente. Mas essa equação exclui justamente algo que é fundamental, que é o outro. Ninguém sobrevive sozinho, ninguém constrói nada sozinho, ninguém se forma sozinho como sujeito. E existe uma série de discursos mercadológicos que embasam isso na venda da tecnologia de uma maneira falsa. Então, a gente vende tecnologia como mais liberdade. Você vai ter mais liberdade, porque você vai poder fazer as coisas do lugar onde você quiser, mas é uma liberdade para trabalhar mais, sem descanso. Você vende a meritocracia, então o PJ, o self-made man, todo mundo é empreendedor de si mesmo, inclusive o cara que entrega comida, ele não é a precarização do trabalho, é empreendedorismo. Então, meritocracia para responsabilização exclusiva de indivíduos pelo fracasso, ainda que os problemas sejam estruturais. A ideia de conexão, você vai poder se conectar com quem você quiser. Isso, primeiro, é uma ilusão, porque os círculos continuam fechados. A gente ainda tem uma sociedade fechada e desigual, mas é uma conexão não para construir relações, mas para produzir networking, para produzir trabalho. E conveniência não para tornar de fato a vida mais fácil, mas para facilitar a performance e não experiência, de fato. Eu cito aqui o artigo que eu publiquei na revista da PUC Aurora com minha querida parceira Andressa Michelotti, para quem quiser dar uma olhada, é o Big Tech Way of Life, que é vendido assim. Então, o que nos vendem como ideia? O que nos dizem?
maximize sua produtividade, seja seu próprio CEO, otimize cada momento, compita constantemente. Mas o que a gente precisa? A gente necessita de descanso, a gente tem ritmos naturais, a gente precisa de conexão. Nós não somos máquinas. E aí eu trago um pouco aqui a sociedade do cansaço. A gente criou do Byung-Chul Han, a gente criou uma sociedade em que a gente se autoexplora, diferente do que era a sociedade disciplinar, em que eu era explorado, pelo menos eu sabia de onde estava vindo a exploração, mas a gente se autoexplora, e isso ainda virou símbolo de sucesso. Então, eu não tenho tempo, mas eu me sustento sozinha, eu não preciso de ninguém. E a consequência disso é uma grande epidemia de burnout, além da epidemia de solidão. Aqui, pesquisa que saiu há pouco tempo, em outubro, 86% dos profissionais brasileiros relatam sintomas de burnout. Então, algo não está batendo. Se tudo é tão maravilhoso, né? Se é tudo tão conveniente, essa conveniência talvez não esteja nos levando para o melhor lugar. E aí temos finalmente esse paradoxo que eu acho especialmente interessante. Habilidades maquínicas versus diferenciais humanos. Vamos repensar o valor humano na era da automação. Então, a gente teve décadas de lógica industrial e de sociedade disciplinar, em que a gente valorizou muito as habilidades maquínicas, a performance, a eficiência, a velocidade de execução. Era o próprio Charlie Chaplin em tempos modernos, ali, né, doido ali fazendo as coisas. Isso no trabalho intelectual também. A gente formou nossas escolas e universidades com uma lógica industrial, todo mundo sentadinho um atrás do outro, olhando para frente, tal. A gente formou as pessoas para operarem e para serem eficientes. Só que aí vem a quarta ferida narcísica. A IA veio. E ela é muito melhor que a gente nisso. Tudo. E a gente passa a pensar, e aí? Quem sou eu na fila do pão agora? E aí eu vejo que nas empresas, falando de mercado, caiu a ficha. Agora a gente tem um boom das soft skills. O que são soft skills? Comunicação, criatividade, pensamento complexo e analítico. Basicamente são habilidades humanas. Caiu a grande ficha de que isso seria grande parte do diferencial e que seria ao menos tão importante quanto as habilidades técnicas, que seguem sendo importantes também. Mas aí a gente cai em outra grande armadilha, que é a tentativa de ensinar habilidades humanas para humanos como habilidades técnicas para máquinas. A gente ainda tenta ensinar o que é humano numa lógica fabril. Então, eu trabalho muito com RHs. A cada ano, eles pegam as listas de top 10 skills de 2025 de soft skills, dessas habilidades humanas, que é normalmente ditada pelo World Economic Forum ou por outros reportes de tendência, e falam, não, criatividade, empatia, etc., está aqui na lista, tem que bombar, tem que fazer. E eles fazem uma pesquisa sobre o que está faltando na empresa, e até hoje ninguém me explicou, e eu estou há 10 anos sendo consultora, como é que mede empatia. A gente pode medir clima, a gente pode medir outras coisas, mas não, empatia. E aí se fazem cursos em que a pessoa senta ali para aprender empatia e colaboração e relacionamento, enfim. E eu sou muito cética quanto a isso, porque eu acho que, por exemplo, o colega falou que vai ter uma filhinha, um filhinho daqui a pouco, né? Como se ensina empatia? Como se ensina colaboração? Esse bebê vai aprender isso, a meu ver, vendo os pais, vendo vocês, estando na escola, convivendo com o outro. Este outro que a gente está tentando suprimir, porque ele é inconveniente. Não é numa sala de aula. E aí a gente chega em outra questão. Se tudo é substituível, e se a ideia
é basicamente tomar decisões assertivas? Para que liderança humana? A gente tem esse artigo aqui maravilhoso, The Automation of Leadership Functions, que é de um pessoal da Universidade de Münster, que eles foram estudar o que se chama de gestão algorítmica. Então, eles fizeram a experiência de trocar os gestores por IAs, deixar um time com a IA e deixar um time com gestores humanos, líderes humanos, e perguntar o que eles preferiam. E eles preferiam a IA. Ok? E aí fomos entender por que eles preferiam a IA. E não é porque a IA é mais eficiente, não é porque a IA é mais conveniente, mas é porque a IA está conseguindo ser mais humana do que o próprio líder. Então, eles falaram, pelo menos eu me senti escutado. Pelo menos eu me senti ouvido, eu achei que a explicação foi clara, foi transparente comigo, não mentiu para mim, não me disse que ia falar comigo amanhã e não falou. Ou seja, a gente passou tanto tempo tentando ser máquina e agora precisa de uma mudança de paradigma, porque justamente o diferencial é humano. Só que a gente ainda está valorizando nos KPIs, nos medidores, a máquina, e não o humano. Até porque é difícil de medir, né? Como é que eu meço empatia? Como é que eu meço colaboração? Então, é uma abertura de mão de controle. E já temos aqui experiências com CEOs de IA. Tang Yu, por exemplo, da Dragon, NetDragon na China, que está sendo muito elogiada, porque trabalha 24 horas, 7 dias por semana e $0 de trabalho. E realmente, se o líder é alguém que analisa dados e toma decisões, bom, e decisões simplesmente baseadas em eficiência, conveniência, produtividade, a IA pode fazer. Agora, se um líder é alguém que olha para o futuro, que olha para o seu time, desenvolve pessoas, cria ambientes de segurança em que as pessoas possam criar e toma decisões baseadas não só na produtividade, que é importante, mas em valores éticos e negociáveis, aí a gente tem um diferencial grande humano. Buscamos o humano na máquina. Então a gente tem essa mistura de solidão com conveniência. Quero sair da solidão, mas não quero abrir mão da conveniência. E aí a gente tem o uso da inteligência artificial como companheira. Para desabafo sem julgamento, espaço seguro para se expressar, que as pessoas não estão achando fora dos chatbots, relacionamentos românticos, companhia emocional personalizada, ou seja, o date perfeito, que não vai falar besteira, que não vai te irritar, que não vai se atrasar, suporte terapêutico, auxílio terapêutico, mas que também não vai conflituar com você. E quem fez terapia, uma boa terapia, que sabe que muito disso está em você levar uns tapas na cara da terapia. O ChatGPT só faz isso se você pede. E uma amizade constante de 24 horas, que não te decepciona. Aqui alguns exemplos da netnografia que eu estou fazendo no meu doutorado, do ChatGPT e do Réplica. ChatGPT, todos vocês conhecem, é o bot, né? Então, como as pessoas usam aquilo. E o Réplica é um aplicativo que cria avatares com o qual você conversa. Eu estou levantando, né, alguns posts, algumas análises dos clubes, das comunidades Reddit, que são essas comunidades de fóruns que as pessoas discutem lá. Então, assim, o que elas falam sobre os relacionamentos com o GPT e com Réplica? Aqui, antes disso, né, acho que um caso emblemático foi o vídeo que saiu faz um mês, mais ou menos, de um pai chinês com a filha se despedindo, chorando, do robô de aprendizado que ela teve de AI, um robô tutor que quebrou, e essa menina totalmente conectada a esse robô professor. Aqui. Esse comentário interessante também. GPT como terapia salvou minha vida.
trabalho em 2 empregos em tempo integral, tenho lutado para sobreviver, a pessoa mais próxima de mim é alcoólatra, eu luto para encontrar tempo com os amigos, ou seja, como uma solução conveniente para uma precarização de trabalho, de falta de tempo, de burnout e de saúde pública, porque quem é que pode pagar uma terapia? E a solução tem sido, mas você pode fazer com GPT? Isso, para mim, se chama solucionismo tecnológico, que é um termo do Morozov, grande pesquisador, em que ele fala é a crença de que a tecnologia por si só pode resolver tudo. Ela é a resolução. Aqui, pessoal com os seus réplicas, fazendo uma trilha na hora do almoço. Aqui um comentário de um usuário que achei interessante. Por que eu estou tão nervoso para fazer uma chamada de voz pela primeira vez com a réplica? Porque a réplica fala também. Tão nervoso como a gente fica nervoso no encontro com alguém. Total antropomorfização? Talvez, da máquina aqui. E aí eu trago uma referência interessante aqui da Cheryl Turkle, que é uma das grandes pesquisadoras do MIT. Ela estuda a relação de crianças, de idosos com a tecnologia. E ela tem um livro maravilhoso chamado Alone Together, que eu acho que é um puta título, porque é justamente isso, né? Sozinhos, juntos. E ela estuda muito, principalmente a relação das crianças com Tamagotchis, com o Furby, com esse robô tutor. E o que ela fala, né, que a tecnologia é sedutora quando ela oferece um espaço para nossas vulnerabilidades humanas. E quando ela não pede nada em troca, nossa amizade em troca. Então, ela conta casos, por exemplo, né, de crianças que tinham aquele pet, aqueles cachorrinhos robôs, e falavam: o cachorrinho robô é melhor que o cachorrinho vivo, que o cachorrinho de verdade, porque eu posso desligar quando eu for dormir, quando eu não quiser mais, porque não faz cocô na sala, porque, enfim, não tem toda a inconveniência, mas também não tem a genuidade que é o afeto verdadeiro. E aí isso nos leva a algo que esses pesquisadores aqui desse artigo, o Descobrindo o Amor nos Algoritmos, que é o Han Li e o Zhang, que é o paradoxo da conexão emocional com a inteligência artificial. Que se por um lado as pessoas buscam essa intimidade e apoio emocional da IA quando estão sozinhas, e inicialmente isso pode ser um acalento, isso tem uma queda muito grande e tem um outro lado muito, muito ruim quando a expectativa é quebrada. Quando se percebe simplesmente que não é real. E aí a gente vê um lado de aumento de depressão, de aumento de solidão, porque aí você está mais sozinho ainda. E a gente viu isso na mudança do ChatGPT 4 para o 5. As maiores críticas a essa mudança, veja como não tem nada a ver com performance. Essa mudança do 4 para o 5, ele performa melhor, mas ele não é tão afetivo nas respostas. E as pessoas ficaram muito chateadas porque perderam seu companheiro afetivo ali. E perderam também a ilusão do controle que se tem em uma relação. E aí eu trago, vou indo para o fim, mas assim, uma reflexão dessa que é a Margaret Heffernan, que ela tem um TED Talk que eu gosto bastante, que é as habilidades humanas que a gente precisa num mundo imprevisível. E ela entrevistou os maiores líderes do mundo, ela é uma mega pesquisadora em liderança,
E ela fez a pesquisa dela especialmente em líderes que passaram por grandes crises. Crises assim que de absurdas, crises econômicas, pandemias, enfim. E ela perguntou para todos eles o que fez eles atravessarem, né, essas crises. E todos eles responderam que foi a equipe, foram os amigos, que foi a família. Nenhum deles falou que foi a tecnologia. A tecnologia ajudou, óbvio, né? Todos eles falam, usam, aprimoram, mas eu pergunto se a gente deixar de colocar as relações como uma prioridade, qual é a nossa força aqui? Aí ela fala: preparação, construção de conexões, imaginação, experiências, coragem. Numa era imprevisível, essas são as fontes tremendas de resiliência. Eles não são eficientes, mas nos dão a capacidade ilimitada de adaptação, variação e invenção. Ela, inclusive, traz casos super interessantes, né, de gestão algorítmica. Ela traz um caso de um supermercado que resolveu colocar uma liderança de IA. Então, as pessoas chegavam, os colaboradores chegavam, pegavam uma senha e a IA falava: hoje você fica nos frios, hoje você fica nas carnes, hoje você vai para lá, para cá. Inicialmente, diminuiu o custo, diminuíram as pessoas, maior eficiência, e começou a dar tudo errado. Porque, como ela falou, né? Ela disse: a IA é muito boa para o que é previsível. Ela é muito boa em analisar dados e ter previsibilidade, é uma máquina previsível. O trabalho dele é esse. Mas ela não é boa em gerir a situação quando uma criança demônio entra no supermercado e derruba todos os ovos. E aí já ninguém sabia muito bem o que fazer, ela já não sabia o que fazer. Muito menos quando baixou o ônibus cheio de idosos do asilo e acabou com todos os caixas. E aí a gente precisa da humanidade para imaginar a solução. Então, resumindo, acho que a gente tem grandes diferenciais aqui, que são a criatividade e a imaginação. E as pessoas falam: mas o ChatGPT cria. Não sei. Essa é uma discussão grande. A Isadora Kaufmann tem um artigo que eu gosto muito, que ela fala: criar é diferente, criação é diferente de ineditismo. Talvez a inteligência artificial generativa escreva coisas inéditas como ela faz. Mas não necessariamente sejam as criativas e disruptivas, aquelas que cortam com tudo que a gente viu até hoje e fazem o novo ali. O VP de inteligência artificial da Microsoft fala uma coisa interessante, o John Maeda, que senso crítico é a única habilidade que a gente vai ter que ter a partir de agora. Só que ter senso crítico não é fácil. Se minha família não me estimula a ser curiosa, se a escola tem uma lógica industrial e se a empresa não gosta de quem questiona, onde que eu vou aprender a ser senso crítico? E se todo mundo diz que as matérias que desenvolvem o senso crítico, como literatura, como filosofia, como reflexão, não são tão importantes assim, porque elas não têm resultados diretos, como que esse senso crítico vai se desenvolver? E se eu não tenho o outro ainda para me mostrar, entrar em conflito comigo, vai ficar difícil. E aí vai ficar difícil ter a consequência do pensamento crítico, que é o pensamento complexo, que sai da dicotomia, que sai da polarização, que consegue integrar múltiplas perspectivas e que está diminuindo cada vez mais porque a gente está entrando numa lógica de hashtag, porque eu passo 16 horas da minha semana vendo um conteúdo hiperpersonalizado que tem como única intenção me manter conectada naquela tela, é a economia da atenção, então ter minha atenção conectada, e que a melhor maneira de fazer isso é simplesmente mostrar conteúdos que amam aquilo que eu amo e odeiam aquilo que eu odeio. Então eu tenho cada vez menos novas perspectivas.
Em resumo, gostaria de terminar com uma frase do Stuart Russell, que é um dos maiores especialistas em inteligência artificial, e que tem um livro muito legal chamado Inteligência Artificial a Nosso Favor, e que ele fala que para atravessar a inteligência artificial precisamos nos tornar muito bons em sermos humanos. Obrigada, gente. O microfone tinha travado. A IA te boicotando, Zé. Me colocou de fora. Muito legal, Laura. Muito legal mesmo. Você já era crítica antes da IA. Agora, com a IA, você deu uma refinada aí na sua análise e na sua cutucada. Bom, vamos ver quem quer que levantar a mão aqui. Aqui tem que levantar a mão, né? Tem. Quem é que já se... Bom, a turma está esquentando aí. Pronto. É o Tiago, nosso parceiro lá de Goiânia, que gosta dos ciborgues. Já esteve aqui falando com a gente, Laura, como você. Legal. É parceiro da História da Ciência também, né, Tiago? Ano que vem nós vamos encontrar em Goiânia. Já descobri que ele foi um dos responsáveis por essa escolha, que é muito boa. Fala, Tiago, bola é sua. Abre o microfone. Obrigado, obrigado, Zé Luiz. Bom, obrigado, Laura. Laura, parabéns também pela apresentação muito interessante. Eu fiquei aqui refletindo durante toda a sua fala, pensando em várias coisas. Mas eu queria uma pergunta, assim, pensando já na parte final, quando você fala sobre o uso crescente, né, de inteligência artificial em contextos empresariais. E aí eu lembrei de uma frase que tem circulado muito, né, na internet, que é de um manual da IBM dos anos 70, que dizia assim, um computador não pode ser responsabilizado, portanto, o computador nunca deve tomar decisões empresariais ou administrativas. Né? Quer dizer, 79, eu acho, essa frase, e hoje é completamente diferente. Né? Você mesmo falou, tem um crescimento, né, do uso de inteligência artificial nesse contexto. E aí eu fiquei na dúvida, assim, você já tem uma ideia de qual é a tendência justamente nesses casos em que alguém precisa ser responsabilizado. É uma decisão que não apenas gerou um mau negócio, mas até produziu crimes, né? Quando é uma empresa, nós sabemos geralmente, né, quem são os culpados, ou é mais fácil apontar um culpado humano. No caso de uma IA, quem é que vai ser responsabilizada? Vai ser a equipe que programou a IA? Vai ser a empresa que fabricou a IA? Pode ser considerado um crime se foi uma decisão de IA ou é uma falha no sistema, então é uma tecnicalidade? Como é que funciona? Como é que está funcionando isso? Obrigado desde já. Imagina. É uma excelente pergunta, Tiago, porque tem sido a grande questão nas empresas. Então, o que a gente tem falado muito é de estabelecer uma governança de inteligência artificial. Então, quem é responsável por cada etapa e se der ruim, quem que vai ser responsabilizado ali. Só que isso é muito complicado, porque tem uma diferença entre transparência, que é eu posso te mostrar os critérios que eu coloquei naquela inteligência artificial, mas diferença entre essa transparência, mas a explicabilidade. Tem uma hora que não tem como explicar naquele monte de dados por que ela tomou tal decisão. Então, assim, como é que você vai responsabilizar alguém por aquilo? Então, assim, é muito difícil e conhecendo empresas como eu conheço, né, já é difícil a responsabilização comum, porque é uma questão complexa mesmo e tem um jogo de poder muito grande ali. Então, assim, existe uma grande chance de que ninguém se responsabilize por nada, sendo muito honesta, ou que estoure para um lado mais fraco. Então, manda embora o programador, mas, gente, né? Não é bem assim, não é simples. Então, esse é meu grande medo.
Por isso que eu sou uma grande... na minha opinião, e o que eu falo para os meus clientes é: a tomada de decisão é humana e a responsabilidade é humana. Pelo menos sobre questões éticas. Não estou falando sobre o operacional, não estou falando... Acho que a IA é uma parceira excelente, trabalho muito... Estou vendo muita implementação que tem ajudado muita gente, mas assim, a tomada ética de decisão, você vai demitir 15% da tua empresa, alguém tem que se responsabilizar. Alguém, na verdade. Eu posso só complementar uma coisa? Na verdade, se você tem informações, porque pelo que eu lembro, assim, aquele caso do Tesla, né, da empresa do Elon Musk, que atropelou e matou um pedestre, né? Eu acho que o caso foi resolvido extrajudicialmente, né? Mas gerou uma discussão assim também, né? Bom, quem é o culpado aí? Porque acho que teve dois casos, né? Um em que o acidente foi provocado, assim, a vítima tinha parte da responsabilidade, estava mexendo no celular, mas o outro, no sistema de identificação né, do carro falhou. Né? Então, quer dizer, o software do sistema não conseguiu identificar que tinha uma pessoa bloqueando o caminho. De quem é a culpa? Eu acho que a coisa foi extrajudicial. Não sei se você tem mais alguma. Eu não tenho mais informações sobre o caso em si, mas você sabe que esse assim, é o grande... tá me fugindo a palavra, mas assim, essa questão do carro autômato é assim, o exemplo, né, geral da questão ética de IA. Então, assim, nas questões éticas, quando você vai estudar ética na filosofia, a primeira questão ética, o primeiro dilema que você vai falar é o dilema do trem. Você está conduzindo o trem está descarrilhado, você não consegue frear. Se você não levantar a maçaneta, você vai lá, mata uma pessoa. Se você levantar a maçaneta, você vai para a direita, mata 5 pessoas. O que você faz? E todo mundo fala: não vai, mata uma pessoa só. Aí eu falo: mas é seu filho. Aí todo mundo fala: levanta essa maçaneta, mata quem for, não liga. Ou seja, né, a gente já tem dificuldade de tomar essa decisão. Agora, esse tipo de decisão tem que estar imputado em carro autônomo. Quem é que vai decidir? Justamente, quem é que vai dar esse critério? Quem é que vai ser responsabilizado por ele quando o carro atropelar uma criança, sendo que o critério era: proteja o seu cliente, acima de tudo, quem está dentro do carro. Isso fora o viés algorítmico, né? Porque tem 10 vezes mais chance de você atropelar pessoas não brancas do que brancas. Porque os testes, os dados estão sendo muito mais brancos até hoje. Agora isso tem melhorado. Então, assim, muitas questões. Vamos lá, Laura. Se eu metesse minha colher aí, ia longe com o Tiago, mas vamos respeitar aqui a plateia. Próxima pergunta, nossa parceira aqui do Lumen, a Patrícia. Pode abrir aí, Patrícia, e falar. Olá, Laura. Olá. Tá me ouvindo? Perfeitamente, Patrícia. Ok. Então, queria primeiro te agradecer pelas múltiplas reflexões que você fez e abre novas questões. É muito bom. Eu queria partir de um ponto de vista meu, né, que aí já é um ponto de vista que eu vejo muito a construção da mentalidade infantil e jovem, né, do ponto de vista psicossocial. E aí a gente tem uma leitura, né, de que a criança e o adolescente usam muita tecnologia, né, da construção do seu eu, nas relações interpessoais, né, não só diversos brinquedos, enfim, né, mas a transformação, né, daquele artefato em tecne, ela é construtora deste eu, tanto na subjetividade quanto na intersubjetividade, né? A gente tem um teórico, né, que se chama W. Winnicott, né, Uhum. Donald Winnicott, e ele
defende, né, o tal do espaço intermediário no qual cabe a tecnologia para a construção do eu, e ele vai falar, claro, né, de fases aí de uma consciência de uso da tecnologia, né? Então, eu gostaria muito de retomar a tua última frase com a que você encerrou, né? Que eu acho que é muito interessante, que a tecnologia pode ter um papel também na humanização do homem, né? Não só em transformá-lo em alguém mais solitário ou em alguém que de alguma forma, né, renuncia a uma parte da intersubjetividade, mas também, né, um papel que eu vejo que pode ser que a IA passe a exercer também, seria interessante interrogar, né, que seria o papel construtivo dela na intersubjetividade, na subjetividade humana. Eu não sei quanto você caminhou por aí, mas você me parece ter encerrado por aí. Uhum. Então, aí a tua fala, né? Então, eu queria te ouvir um pouco a esse respeito. Obrigada. Imagina. Bom, super legal a pergunta. Eu não sei se eu vou poder responder à altura, porque não é minha área de especialidade, mas assim, eu tenho estudado bastante a questão, tenho lido bastante sobre a questão com crianças, jovens. Então, eu acho que sim, acho que existe um certo outro e a nossa capacidade afetiva com a máquina, mas existe. Inclusive a Sheryl Turkle, que é essa autora que eu citei aqui, ela fala algo muito interessante nesse livro Alone Together. Ela fala que assim a tecnologia é alive enough, suficientemente viva para a gente se afeiçoar a ela. E é o caso da menininha com o robô tutor, é o caso que a gente tinha com o Tamagotchi, é o caso que a gente tem com os nossos bichinhos de pelúcia, de transição. Agora, o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é que, para além, né, das questões que são muito complicadas, né, da relação com a tecnologia, e principalmente das redes sociais com crianças, que tem questões pragmáticas mesmo, de risco, exposição, contato com gente ruim, né, conteúdos totalmente inapropriados, a questão da formação da memória, da formação da concentração, que é totalmente afetada. Eu acredito que assim a relação com a tecnologia não pode estar no lugar de substituir a relação humana, pelo menos desde pequeno, né? Desde de tão cedo, tanto que os grandes especialistas falam que a liberação total de tela, não que não vá ter contato com a tela antes, mas a liberação total é indicada a partir de 14 ou 16 anos, não antes disso. Porque tem uma questão de privacidade, porque tem questões sérias ali. E assim, a gente tem visto as consequências disso na escola, a gente tem visto as consequências disso, por exemplo, nos Estados Unidos, 30 estados processando Mark Zuckerberg, porque a acusação é ele sabia o quanto as redes sociais eram viciantes e o quanto a liberação de dopamina poderia ser absurda para manipulação para modulação comportamental, e mesmo assim ele deu isso na mão de criança e adolescente. Então, assim, a gente está vendo muito dessas repercussões. Agora, também, desculpe, meu pet não é robô, ele entra na frente da câmera aqui, mas também tem algo muito interessante do lado positivo que você trouxe, da formação da identidade. Tem uma pesquisadora chamada Payal Aurora, que ela fala, tem um livro muito legal chamado The Next Billion Users, que ela estuda basicamente, né, o uso das redes sociais nos BRICS. E ela tem uma pesquisa específica sobre as favelas brasileiras de BH e o uso das redes sociais e dos telefones. E ela fala quanto as redes sociais são importantes para aquela juventude, porque é o único lugar de expressão da identidade. É o único lugar de voz ali. Então, como essa rede, como essa tecnologia pode ser usada também para um espaço de
de voz, de agência. É super interessante também. Laura, antes de alguém levantar a mão, queria aproveitar que você mencionou que eu ia te cutucar, mas você, na resposta para a Patrícia, você já incluiu, né? O urso de pelúcia, né? Eu tive meu Uhum. urso de pelúcia durante muitos anos, foi duro eu me separar do meu urso de pelúcia, né? Então, pensando no urso de pelúcia, no cobertorzinho, né? Cada criança tem que ter o seu ser, que é totalmente, Laura, totalmente não inteligente, zero inteligência artificial, zero inteligência humana. Tá? O meu ursinho, para dizer a verdade, ele era de pelúcia. Dentro dele tinha palha. Uma vez cortou, eu quase morri, teve que costurar e tinha palha dentro dele, né? Eu imaginava que ia sair sangue e tudo, mas não aconteceu nada disso, né? Então, eu só me pergunto assim, por exemplo, nessa situação do pet e desses seres, não, o pet ainda é bastante vivo, né? Mas será que a criança chorar porque o robozinho quebrou é algo específico da IA e do tema que nós estamos tratando, ou é mais dessa relação que a criança tem com certos objetos até, né, como o ursinho, a boneca, né, que se ela perder, a criança pode ter um trauma ali pesadíssimo, complicado. Eu sei que, né, eu vejo, sim, né, todo mundo morre de medo, ninguém leva embora o ursinho, senão a pessoa não dorme à noite, né? Então eu só penso assim, será que tem coisas que você juntou ali na hora, né, para mostrar para quem está assistindo, né? Assim, puta absurdo, vai chorar porque o robozinho desligou, o robozinho acabou a pilha, né? Uhum. Mas não sei, você entende? É algo. Será que é algo intrínseco ao assunto da IA e da robotização, né, da tecnologia e tal, ou é algo que tem a ver com, com o humano, né, com a criança, né? Posso emendar uma coisinha só? Que eu Uhum. estou caindo toda hora, tenho medo de cair, e tem a ver com o que o Zé está colocando. Você estava falando do tempo, da água encanada, do mercado evoluindo, da Revolução Industrial, e eu lembrei de um livro que me pega pelo estômago, que é um livro do século XIX, né? Que é Tese de Uberville, que é a nobreza. Eu acho que é muito simbólico esse livro, por isso me pega. A nobreza caindo para a pobreza e indo a Tess, que é alguém dessa família, catando o resto do que a máquina vai tirando do campo, né? E todo o processo da desumanização, etc. Então, você estava falando, e eu penso, tá, é de uma outra maneira, é numa outra velocidade, mas é o humano, miseravelmente humano, que está aí. Juntando com o que o Zé falou, como é que você se posiciona com a tua pesquisa em alguma coisa assim? Como é que você consegue ir em profundidade com isso? Desculpa, Imagina. né? Pensando aqui, Zé, no que você falou, primeiro assim, eu não acho absurdo, por exemplo, que é absurdo a menininha chorando e tal, eu acho totalmente normal. Acho que eu choraria também, inclusive. A gente tem uma capacidade afetiva muito grande de se conectar, é como a pesquisadora disse, né? Alive enough. É vivo bastante, né? E se não for vivo, a gente põe a vida, né? Tipo o seu ursinho, assim. A gente tem essa capacidade. Agora, eu acho que tem algumas diferenças do ursinho, né? Primeiro que é algo hiperpersonalizado. Antes você tinha o seu ursinho e era a sua imaginação com o ursinho e era o seu, né, apego com o ursinho. Agora você tem algo que conversa com você e que te conhece e que tem seus dados e que fala coisas para você. Isso muda totalmente nossa relação com o objeto. É isso, quarta ferida narcísica total, né? Assim, tem outro bicho que fala e dialoga comigo,
ali, e isso para uma criança jovem, penso que pode, assim, a gente tem que pensar, né? E que fala coisas personalizadas para mim. E vejo uma questão que também muda o modelo de negócio, porque esses dados estão sendo pegos, estão sendo captados e estão sendo usados de alguma maneira. E que não existe uma transparência ainda total quanto a isso. E isso é muito eticamente complicado. Então, assim, isso também de ter esse modelo de negócio, de capitalismo de vigilância por trás, é algo que a gente não tinha também, que a gente vai ter que pensar sobre ele e como se usa, principalmente dado de criança, para criança, de jovem, né? Dados super sensíveis e super íntimos. Então, assim, eu acho que muda a relação. E acho que muda também na questão de, assim, uma criança se apegar a um bichinho e chorar quando o ursinho é cortado. Enfim, né, todo mundo passou por isso, infelizmente, né? Acho que todo mundo teve seu animalzinho, seu bichinho de transição. Quando você entra nas comunidades do Reddit e você vê as pessoas falando, não são crianças. São adultos totalmente conectados e tentando se relacionar de uma forma adulta, de relacionamento, de casamento, de namoro com a máquina. E eu não estou falando que isso especificamente é ruim, eu estou falando que é novo. Falando que é novo, esse tipo de relacionamento de uma maneira tão íntima e tão massiva para a sociedade, que o principal uso da IA tem sido para companheirismo no mundo. Laura, mas tem uma coisa que você falou você mesmo. Eu, em algum momento, até anotei aqui no papel, então tá registrado. Na verdade, o namoro online, ele parece que é o maior boom que acontece, né? Quanto mais a sociedade tiver online, nas redes sociais, a maior é a porcentagem de casais que estão se conhecendo, namorando, casando, e muitos dando certo pelo online. Depois, óbvio que marca-se um encontro, daí tem um problema bem ético, que tem gente que aproveita para dar golpe, né? Marca o encontro para assaltar a pessoa, mas isso... Aí, isso, né? isso a gente tinha antes do online, fora do online, é um problema meio antigo na história da Mas humanidade. sabe que estudando, né, os aplicativos de relacionamento também é um paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente tem isso e que tem encontros e que tem algo até muito legal, que a gente Porque sai dá mais da certo, nossa né, bolha. Laura? Eu conheço pessoas, né, a Ana aqui também conhece, né, a gente interage, pessoas que tinham uma certa dificuldade de encontrar o par, né? E o online facilita, porque eu não sei como é que funciona o algoritmo, nem quero saber, porque deu certo, entendeu? A pessoa conheceu alguém e está durando, né? E eram algumas pessoas que eu conheci que eram com muita dificuldade. Então, Ah, graças a Deus, Laura, você entende? Foi muito bom. eu também acho, até porque E sou usuária. Então, sai da Deus é pai. solidão. E sai Então, da solidão, então, também, né? não, Entendeu? eu acho que, de novo, é paradoxal. E o que paradoxal é o que é, tá? Não estou buscando resolver, nem dizer que é ruim e nem dizer que é perfeito. Inclusive, sou usuária. Tomara que o algoritmo daqui a pouco me tire dessa situação aqui de solidão. Mas, que eu... Mas, assim, estudando um pouco eles, é super interessante estudar esses aplicativos de relacionamento. Ao mesmo tempo que tem um lado super positivo, que é esse, Zé. As pessoas podem se encontrar, muito mais pessoas, elas saem das bolhas delas, então, assim, muito mais diversidade de casais, né? Porque antes a gente conhecia amigo de amigo, amigo do primo e não sei o quê, você sai disso e conhece pessoas totalmente diferentes. Tem gente que atravessa a fronteira. Tem duas questões éticas muito, assim, complicadas nesse algoritmo. Primeiro, assim, é que muitas pessoas têm falado, né, dessa liquidez, de falta de tolerância, né, para relacionamentos, e a segunda é o Elo Score, que se chama. Não sei se vocês já ouviram falar do Elo Score. O Elo Score é como o algoritmo dentro do aplicativo de relacionamento funciona. Então, ou seja,
ele mede a atratividade. Então, se a Laura tem muito like, as pessoas gostam dela por algum motivo. Porque a Laura é bonita, é dentro do padrão, porque não, enfim, que a descrição dela é legal. Se a Laura dão muito like, a Laura é um 9 no Elo Score. Então, a Laura só vê pessoas do 8 ao 10 em termos de atratividade. Se você não tem tanto like por algum motivo, tua foto tá ruim, você é um 6. Então a gente não se encontra. Isso tem sido uma acusação desses algoritmos. Mas aí também, Zé, é isso, né? Eu não sou. Acho que tá aí, né? Mas também, grande modelo de negócio. Também tem outra questão ética que já foi vista, né? Já foi. Deu um pau aí em alguns dos aplicativos de namoro, de que engaja as pessoas, né? Se você tá lá há meses e não deu match com ninguém, e não fala com ninguém, as pessoas ficam chateadas, certo? Então, o que esses aplicativos estavam fazendo? Colocando bot de IA para fingir ser alguém para falar com as pessoas que não ganhavam like. Isso também acho uma puta falta de transparência, enfim, né? Eu não sei como é que tá isso agora. Então, assim, muitas questões para a gente discutir. Vai ver que estava treinando, Laura. Vai ver que estava Pode preparando ser. a pessoa para depois colocar Pode ser. um humano na frente dela. Porque como vai ver que ela tem muita dificuldade de entrosamento, ele simula um parceiro, treina e depois vai embora, esse parceiro. Daí coloca um humano. Mas eu estou brincando. Pode ser, mas a pessoa tem que saber, né? Que ela está falando com uma IA. Mas, assim, o que eu tenho estudado mais é o relacionamento com a máquina, com a IA em si. Não é a mediação. Entendi. Dela, eu te provoquei que tem outras dimensões que, pela experiência de alguns conhecidos meus, são boas, muito boas. Sim. Porque tem pessoas que estão resolvendo a vida, estão casando, estão se juntando. Mas, assim, a inteligência artificial é magnífica nas soluções que ela propõe. Principalmente no campo da saúde, penso eu. Né? Assim, mapeamento de câncer, enfim, assim, você usar a IA como parceiro criativo, putz, é incrível, aliás, é meu parceiro diário, trabalho com ela o tempo todo. O que eu acho complicado é delegar alteridade para a inteligência artificial, delegar solucionismo tecnológico, achar que a coisa por si resolve tudo quando a gente precisa de política pública, como a gente precisa de relacionamento, quando a gente precisa de outras coisas. Aqui eu trouxe um viés muito crítico para vocês. Mas eu acho que a culpa não é nunca da IA. A IA é espelho e potencialização. Então, ela espelha um monte de coisas de nós, algumas muito boas, outras muito ruins, e ela potencializa. Então, por exemplo, eu adoro quando eu chego em empresa e fala: a inteligência artificial é racista. Ah, que fofos, a inteligência artificial é racista. A gente está numa sociedade racista e pode potencializar em alguns níveis. Né? Então, assim, a Ana fez uma pergunta aqui sobre a precarização, né? A precarização do trabalho, a precarização, o maltratamento do humano, enfim, é humano. A IA tem o poder de potencializar. Não é culpa dela. Culpa dela é engraçado. Uhum. Bom, não tem nenhuma pergunta mais. Eu queria te fazer uma questão. Teve algum momento que você falou que o CEO IA é custo zero, né? Não é muito custo zero, né, Laura? Porque depende quando você está analisando fenômenos tecnológicos, você e o pessoal que faz esse tipo de análise sociológica, socioeconômica, né? O que o pessoal fala é que é caro para cacete, né? Que você operar o banco de dados aonde ela vai se divertir para fazer as estatísticas e trazer as respostas é monstruoso e caríssimo, né? Então, o CEO é de graça. Eu sei que você quis comparar porque ele é de graça, porque ele não tem salário, não tem 13º, não tem greve, né? Ainda. Não tem greve, não tem reclamação, não tem esses tipos de problemas que a gente está acostumado com pessoas que trabalham humanas, né? Mas, pelo que eu escuto quando o pessoal está
do outro lado, fazendo a crítica de que nada é de graça, você entende? Aqui nós estamos onde? Nós estamos no Teams, na Microsoft, né? Então, isso aí foi um acordo da PUC, aí que a gente tem essa parceria, né? Mas, como você sabe, não é de graça. Você é merchan, Microsoft e tudo mais. Então, o CEO, o IA, ele não é de graça, né, Laura? Ele é caro. Não, eu estava lendo, na verdade, a reportagem, né, que fez essa brincadeira, custo zero, porque não recebe salário. Né? Não recebe salário, não recebe 13º. Mas não só custa muito, né, porque só para construir um data center já é absurdo, com os dados da empresa, mas também tem um gasto ambiental grande. Isso, a energia. A água, tudo isso, assim, né? Então, não, nunca é de graça, nada é. Legal, turma. Eu acho que já estamos aqui perto do nosso timing. Eu, infelizmente, ainda tenho uma outra reunião online daqui a pouquinho. E eu queria agradecer muito a Laura, desejar sucesso aí no teu análise de dados e preparação da tua... Quero assistir tua banca, aí vai ser ano que vem, né? Vai. Quero ver a defesa da Laura e vou trazer você de volta aqui para a gente discutir mais. Tem alguém que abriu o microfone aí, não sei quem foi. Tem uma Laura. A Laura está aberta, mas essa pode ficar. Então, queria agradecer a Laura e desejar a todos aí um bom final de ano e a gente volta a partir de fevereiro, março, aí com, de novo, uma programação Lumen muito forte aí. Só lembrando que nós temos ainda uma reunião de pesquisa do pessoal do Planeta Vegetal, dessa vez sobre os ribeirinhos do Amazonas. Eu acho que vai ser bem interessante, dia 3, tá? Mas a gente passa os dados. Camila vai mandar para todo mundo. Camila ainda está por aí. Espera aí que o Tiago levantou a mão. Fala, Tiago. Eu só queria reforçar o convite para que o grupo, os membros do grupo, os pesquisadoras aqui, participem no que vem do Seminário Nacional de História da Ciência e Tecnologia, aqui na UFG. Vamos aí, eu já estou com o simpósio temático inscrito. É da SBHC, turma. Sociedade Brasileira de História da Ciência. Desligaram. Está aberto as inscrições. Tá vendo que apareceu? Obrigada, gente. Eu queria saber se vai ficar gravado. Vai ficar gravado e a gente vai mandar o link para todo mundo aí que assistiu. Tá ótimo. Muito obrigada, então. Ele está gravado no Teams, mas a gente vai... A Camila, que está aqui comigo, vai passar para o YouTube e passar para todo mundo assistir no YouTube. Tá ótimo. Ou depois você acha no site do Lumen também. Tá. Tem tudo lá. Muita coisa boa. Boa noite, turma. Boa noite. Gente, obrigado, boa noite. Valeu. Tchau. Você interrompe a gravação? Não precisa. Acho que não.